Bom, vou continuar em português se não tiver problema. Queria agradecer o convite, fiquei muito feliz de poder dividir com vocês um pouco do meu ateliê, ainda mais nesses tempos de pandemia que está todo mundo preso em casa, né? É sempre legal abrir uma janelinha aqui para o mundo, para outro mundo. E eu queria começar mostrando um pouco desse espaço que eu estou trabalhando, que foi, na verdade, uma adaptação. Eu trouxe meu ateliê para casa, já fazia um tempo que eu não trabalhava de casa. E depois da pandemia, eu tinha alguns projetos que iam acontecer e foram cancelados, né? Na verdade, foram suspensos até o fim da pandemia. E aí eu decidi continuar trabalhando de alguma forma e fiz essa adaptação que vocês estão vendo aqui atrás. Talvez, deixa eu ver se dá pra... E coloquei essa madeira aqui na parede para grudar, para pregar as telas, né? E foi um bom jeito de continuar trabalhando. Eu sugiro para quem quiser trabalhar numa escala um pouco maior, separar um espaço assim no canto de casa, como der. E bom, eu sou arquiteta de formação. Foi aí que eu conheci a Luana na faculdade de arquitetura. Apesar da gente ter feito cursos diferentes, ela fez design, eu fiz arquitetura. A gente tinha uma turma bem unida e acabou se encontrando por ali. E ao longo da minha formação como arquiteta, eu sempre tive uma prática de pintura junto com os estudos de arquitetura. Então, eu sempre busquei aprender sobre pintura, sobre história da arte, me aproximar das artes gráficas também, que me interessam muito. E fui fazendo ao longo da graduação algumas matérias na ECA, que é a Escola de Comunicação e Artes. Então, eu peguei cursos de gravura, de serigrafia, de litogravura, gravura em metal, fotografia, sempre tentando complementar a minha formação, que infelizmente na arquitetura era um pouco rasa, assim, nesse aspecto. E acho que esse foi uma das maiores, assim, entradas para o que eu faço hoje, porque me permitiu ter algumas ferramentas para eu me expressar. E hoje, então, aí depois da faculdade de arquitetura, eu sempre trabalhei com design gráfico, fiz alguns estágios ainda na graduação, e depois segui como designer freelance, uma vida profissional e sempre levando a arte ao lado, assim. E pouco a pouco, fui me inscrevendo em editais, participando de exposições coletivas, fazendo cursos livres com professores que contribuíram bastante, assim, com a minha formação. Então, sempre procurei fiz cursos no SESC, no Museu Lazar Segal, Tomiotaki, sempre fui atrás, assim, de tentar complementar a minha formação. E depois de um tempo, eu decidi continuar nessa linha das artes visuais e me inscrevi no mestrado de artes visuais da ECA. Lá eu desenvolvi um projeto de 3 anos, mais ou menos, e aí deixa eu mostrar um pouquinho, vamos abrir umas imagens agora. Bom, esse é o meu ateliê hoje, né? Só para vocês... Ixi, peraí. Não. Só para vocês terem uma ideia aqui do espaço que eu tenho. Não é muito grande, é uma mesa, e aí atrás tem essa madeira, então... E nesse mestrado, como eu vinha da arquitetura, eu sempre tive um interesse muito grande sobre paisagem urbana. Eu comecei mapeando alguns lugares de São Paulo que me traziam, eu não sabia muito bem porquê, mas me traziam algumas perguntas, né? Como é que esse espaço foi construído? Quando foi feito isso? Quem fez isso? Parece um desenho anônimo, né? Mas é
é um lugar tão comum, né? Principalmente para quem mora em São Paulo, talvez vocês já devem ter visto N esquinas desse jeito, ou N pichos na parede, assim, desse jeito. O poste, né? Alguns signos visuais que são muito simbólicos para quem vive nessa cidade. E comecei registrando essas situações. E pouco a pouco eu fui percebendo que o que me interessava nelas eram os momentos onde eu pudesse ver alguma espécie de paisagem. Principalmente porque São Paulo é uma cidade muito construída e sem muitos horizontes, né? Então, procurei os vazios na cidade. Fiz essa analogia, assim, do vazio como um momento de respiro, de reflexão, e fui catalogando como se fosse um dicionário visual de situações em que eu pudesse encontrar esse vazio. Então, podia ser na ausência de uma coisa construída, né, nessa fenda, uma parede, uma empena cega, ou mesmo esse chanfro da esquina que permite uma pequena praça, um lugar de estar, né, uma abertura, mas é óbvio que não tem nenhum horizonte nessa paisagem, né, tudo construído. Então, a minha vontade era de tentar achar esse respiro na cidade. E fiz essas fotografias, eu tenho uma série de fotos, eu tenho meu trabalho é um pouco obsessivo, eu faço tudo repetidamente, assim, várias vezes, então, até achar o que eu estou procurando. Eu não, acho que no começo eu nunca sei exatamente o que eu estou atrás, né, mas nesse ato de repetição, as coisas vão ficando mais claras. E essas são algumas imagens. As imagens noturnas me interessavam muito também, acho que por ter essa diferença de luz, onde está iluminado, essa gradação, né, de claro e escuro. E aí, peguei a ferramenta que eu tinha, que era o desenho, e comecei a analisar essas imagens. Então, eu fiz como se eu tivesse dissecado essas fotografias, esses ambientes. Aí, a partir disso, eu passei para a pintura, que era o meu objetivo, fazer uma série de pinturas sobre a cidade. Então, a ferramenta que eu tinha na época era a aquarela, foi uma das primeiras linguagens que eu aprendi. E fui tentando registrar essa cidade interna, né? Porque, no fim, paisagem tem muito a ver com o sentimento interno, não tanto quanto o externo, é uma coisa que o externo produz dentro da gente. E eu tinha essa ideia de que São Paulo era uma cidade muito agressiva e muito construída, e com muitas camadas de história que não eram tão evidentes, né, porque acabam sendo destruídas. Então, eu criei um pouco essa ideia de cenário, de um cenário quase precário, vamos dizer, né, uma coisa que vai sendo reescrita. E essas são algumas das pinturas dessa época. Então, eu acho que, além de tudo, por eu também não ter uma formação propriamente em artes visuais, eu sempre procurei experimentar bastante com as técnicas. Então, por exemplo, nessa eu estava testando a opacidade da tinta acrílica, que são esses espaços em branco, né, com a aquarela. E durante o mestrado eu tive, assim, muitos experimentos de material, de suporte, de papel, de pincel, realmente me permitir experimentar bastante. Eu sugiro para vocês também, se tiverem vontade de ir para esse caminho, experimentem o máximo que puderem. E aí as imagens foram ficando cada vez mais abstratas, né? Eu fui puxando mais para esse lado, porque a minha vontade não era representar a cidade em si, né? Fazer né, partir das fotografias, mas esse não era o produto final, ele era só uma base do trabalho. E aí eu também fui percebendo que o próprio suporte também tem um vazio e tem um cheio, e o branco do papel pode ser o vazio. E fui
né, trabalhando essas ideias de como construir uma imagem, qual que é o primeiro passo quando você vai começar a pensar um suporte, né, um espaço de um papel. Para mim, o desenho sempre foi muito fundamental. Sem nenhum desenho, eu acho muito difícil criar alguma coisa. Então, pelo menos uma risca, né, algum sinal, já faz com que todo o suporte fique mais fácil de estruturar. Porque é sempre uma coisa em relação à outra. Essa continua a mesma série. E aí teve um momento que eu fiquei com uma vontade de intervir diretamente nas fotografias que eu fazia. Eu, partindo dessa ideia de claro, escuro, cheio, vazio, positivo, negativo, peguei uma caneta preta e uma tinta branca opaca e comecei a apagar as imagens, né, de certa forma, desenhar em cima. E aí, fazendo isso, assim, eram situações de rua em que eu tentava achar as coisas mais genéricas possíveis que fossem a identidade de São Paulo para mim. Então, eu peguei essas fotos e aí dá para ver que sobram alguns signos, né? Aquela janela basculante, ou a placa de proibido estacionar, o poste, a porta, né? São elementos muito básicos que constroem a arquitetura. E por serem muito básicos, eles também evocam muitas coisas, eles são símbolos muito potentes. E aí eu quis explorar mais justamente essa potência da imagem. Aí esses são alguns estudos. Foi uma coisa assim bem simples mesmo, imprimir na impressora de casa, assim, sem muito rigor também. Acho que nessa parte de experimentação é bem importante ter um certo desapego também com o produto final. E aí voltei para o ateliê de gravura, que eu já tinha experimentado bastante durante a minha graduação também. Esse aqui é num ateliê Piratininga, que é justamente onde eu conheci o Carlos e a Sandra, que é um ateliê de gravura que fica na Vila Madalena, na rua Fradique Coutinho. Sugiro vocês conhecerem também, é um espaço muito bacana de ateliê coletivo, de cursos. E peguei essas imagens que eu estava criando e decidi transferir elas para a gravura em metal. Fiz algumas chapinhas bem pequenas, quase em escala com o que eu estava desenhando no papel, e fiz algumas gravações com água-tinta. Água-tinta é uma técnica de gravura em metal em que você grava com o próprio ácido, mas é como se fosse quase um efeito de pintura, então você trabalha por manchas. Para mim foi ótima essa técnica, porque me trouxe de volta para a pintura também, é bem similar. E ao mesmo tempo, eu acho que trabalhar uma imagem na gravura permite você retrabalhar a imagem muitas vezes. Então, não é como se fosse... Na aquarela, tudo que é pintado fica no papel e fica muito evidente, não tem como voltar atrás. Não é que nem, por exemplo, a pintura em óleo, que você sempre pode passar uma camada por cima. Na gravura em metal, sempre tem a opção de voltar atrás, mais ou menos, né? Um pouco trabalhoso, mas tem essa ideia de fazer sucessivas exposições ao ácido. Então, a gravação vai ficando mais profunda, tem uma escala de cinzas, né, que dá para trabalhar. Então, esse aqui é o resultado da impressão, dos testes de impressão, né? A minha ideia era fazer um livro como produto final do mestrado, e eu acabei fazendo vários livros, não fiz só um, mas alguns livrinhos de artista. E esse, por exemplo, foi um que foi finalizado numa espécie de acordeão, assim, uma sanfona. Então era como se fosse um diário visual de São Paulo, algumas imagens mais literais, outras mais abstratas. Todos desses momentos e situações em que eu encontrava o vazio dentro da cidade.
E logo em seguida, ainda no ateliê de gravura, eu decidi experimentar com a monotipia, que era uma técnica que eu nunca tinha feito antes. E, e foi muito libertador para mim trabalhar com monotipia, porque primeiro que a monotipia é uma técnica em que você não tem nada gravado. Você trabalha em cima de uma superfície com a tinta e essa pode ser uma placa, uma chapa, uma placa de acrílico ou uma chapa de metal. E nessa superfície pintada, eu colocava o papel em cima e passava na prensa tudo junto. E aí a impressão é só a tinta que estava naquela superfície. Quando eu tiro o papel, acaba ficando uma espécie de um fantasma da impressão na própria chapa, né? Um resto de tinta. Esse fantasma, ele pode ser reimpresso. Nunca vai ser igual à primeira impressão, vai ser como se fosse tipo um fantasma mesmo. A imagem fica bem fraquinha, é a mesma imagem, né? Mas bem fraquinha. E aí me interessou muito isso, porque para mim era justamente essa ideia de que a cidade é sempre destruída e reconstruída em cima da outra. Então eu decidi usar essa linguagem da gravura para o que eu estava querendo me expressar, para o que eu estava querendo expressar no produto final, né, na imagem que eu estava buscando. E aí fiz sucessivas impressões com o fantasma também. Então, por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo, foram 2 impressões em cada uma. Então, tem 2 camadas de impressão, né? E outra coisa legal da monotipia é porque a tinta, quando ela passa na prensa, ela dá uma borrada. E isso fez com que eu não tivesse muito controle sobre as imagens. Tem um certo rigor, assim, um certo controle, mas tem uma parte que é pura surpresa, que é maravilhosa. E isso foi muito legal para mim, descobrir como que a tinta podia se comportar sem eu, né, como fala, sem eu determinar onde ela iria, exatamente. Tinha esse fator surpresa que foi bem legal. E nessas imagens eu tentei trabalhar justamente aquela ideia de claro e escuro e trazer cada vez mais esses elementos para um campo abstrato. E também trabalhei em série, então sempre em série, nunca uma imagem só, acho que poucas vezes uma imagem sozinha. Acho que esse foi um processo que me ajudou bastante, justamente para não ficar presa em uma imagem só, e sempre ver o que eu estava produzindo em relação a uma série de produções, né? Sempre pensar o trabalho como um conjunto de obras, não como uma obra única. Aí também fui trazendo a cor um pouco, né? Apesar de ser monocromático, eu fui percebendo como a cor também interfere no resultado, né? Na imagem. Acho que a cor, para mim, é uma coisa muito importante. Na gravura, acabou sendo bastante preto e branco, mas a cor, para mim, ela traz muita informação também. Uma informação mais no campo de percepção, assim, do sentimento da imagem. Para mim, ela fala num nível bastante subjetivo que me interessa bastante. Inclusive, a minha pesquisa é bem cromática em pintura. Então, a mesma imagem trabalhada com, né, várias cores, dá para ver como muda, né? Como o resultado muda. E essa foi uma série de monotipias que eu comecei fazendo nesse formato quadrado, que resultou numa série bem grande, assim, de imagens. E, e foi justamente aí que eu falei, era isso que eu estava procurando. Era esse resultado que eu estava buscando. São impressões duplas todas. Então, por exemplo, nessa do meio, vocês estão vendo uma parte mais azul em cima, né? E uma parte mais branca embaixo. Então,
a azul é uma camada e a branca é outra. Então, eu fui fazendo uma espécie de velatura na impressão. Essa é uma imagem praticamente do conjunto todo. Então, acabou virando um livro também. É uma série, né? Eu fiz um livro que acabou sendo todo dobrado, assim, como se fosse um bicho, e formando um volume único, assim. Mas para mim era justamente isso que eu queria expressar, assim, como a cidade, a paisagem de São Paulo para mim era captada por fragmentos, nunca como uma unidade, né? Na verdade é uma unidade que acaba sendo um pouco demais, assim, muita informação e muito construído. Era justamente essa sensação que eu queria passar no trabalho. E depois continuei fazendo alguns trabalhos que não fizeram parte do mestrado, mas que foram a consequência desse estudo, né, em monotipia. Esses são um pouco maiores, 54 por 40. E assim, esse trabalho para mim é uma transição entre esse final de pesquisa e o que eu faria adiante, né, na minha, digamos, vida profissional, como artista. Foi muito importante ter feito o mestrado para me engajar numa pesquisa e também para desenvolver essas linguagens todas que eu comentei. Mas depois que acaba, assim, esse vínculo, tem esse momento em que eu me deparei com, assim, e agora, o que eu vou fazer? Eu vou ser artista? Vou voltar a trabalhar com arquitetura? E, teve realmente um momento de hiato depois disso, né? Fiquei 3 anos fazendo isso. E logo em seguida... desculpa, essa foi a exposição de final do mestrado. Foi no antigo MAC-USP. E também foi legal para mostrar todo o conjunto, né? Então, mas... e aí, uma forma que eu percebi que eu poderia continuar fazendo essa pesquisa seria participando de residências artísticas. Não sei se todo mundo conhece esse termo, mas residência artística pode ser qualquer, assim, tem muitos modelos. Pode ser um ateliê que abre para receber um artista por um período específico. Pode ser a casa de um artista que abre para outro artista. Pode ser em um museu. Assim, genericamente é um lugar onde o artista pode experimentar e ter um tempo para fazer uma produção. Esse tempo varia muito, né? Pode ser curto, pode ser longo, mas existem vários modelos. E eu comecei a procurar esses tipos de programas para justamente me conectar com outros artistas, para conhecer outros agentes do mundo da arte. E a primeira que eu fiz foi essa em Billing que é no Reino Unido. Eu fui convidada por uma galerista que tinha um espaço de uma fazenda para ocupar esse espaço. Era um celeiro antigo do século XV, um lugar muito incrível. E, e ela tinha, assim, feito como se fosse uma casa dentro do celeiro para o artista morar, e eu fiquei lá durante 4 semanas. E nesse momento eu me vi com esse espaço incrível, essas paredes grandes, e, e resgatei uma pesquisa que eu já tinha feito em pintura, e decidi aumentar ela de escala, justamente aproveitar esse espaço e pensar nos meus trabalhos numa outra escala. Comprei as telas grandes, coloquei elas na parede, nunca tinha feito isso, foi muito legal.
E fiquei super intimidada também, né? Falei assim, nossa, vou fazer esse negócio grande aqui, é do tamanho do meu corpo. E, então, essa foi a pesquisa que eu resgatei, que era uma pesquisa em pintura, logo depois do mestrado. Eu quis tentar traduzir o que eu estava fazendo na monotipia para voltar para a pintura. E dá para ver que o resultado é bem diferente, né? Apesar da ideia de construção de espaço ainda estar aí, de relação entre formas, tem esse elemento da cor que traz muita informação. E de transparência também, né? Velatura. Hum. E eu chamei essa série de paisagem interna, justamente porque eu não estava mais olhando para a cidade, eu estava olhando para dentro, né? Vendo como que eu poderia organizar o que eu estava sentindo, como que eu poderia traduzir isso em formas e cores. Então, e aí esses foram os primeiros passos aqui para ocupar essas telas. Eu percebi também nessa mudança de escala que a pintura em papel pequena não tem nada a ver com a pintura grande em tela. Então, teve esse momento de adaptação do medium, né? E perceber que 1 centímetro quadrado não é igual a 1 metro quadrado. Foi um grande aprendizado. E essas telas foram feitas em várias etapas, né? O mais interessante dessa residência foi que eu estava convivendo com os trabalhos 24 horas por dia. Então, eu dormia, acordava e via eles. Foi realmente uma imersão. Aí eu acabei fazendo essa tela maior também, para experimentar a escala. E foi interessante porque, na verdade, essa escala está muito mais próxima do corpo, né? Então, ela quase que virou realmente um pano de fundo, um cenário. Dava para realmente chegar perto da obra e entrar dentro dela completamente. Ela ocupava todo o meu campo visual, né? Diferente do livro, que é outra escala. E essa imagem aqui é do final. Acabei produzindo algumas obras. Aí aqui tem um detalhe para ver o material, né? A tela é bem diferente do papel. Eu acabei escolhendo uma tela bem fininha também, porque eu queria trabalhar com ela crua, sem o... Geralmente a tela vem engessada, né? Então eu comprei o material cru mesmo e trabalhei com tinta acrílica fluida, bem diluída. Esses são os trabalhos finais. E, assim, no meu trabalho sempre me interessa a ideia de paisagem, então é um tema bastante recorrente. Apesar de mais recentemente eu ter ido para um lado bem mais abstrato, mas é um tema que me interessa e como que o espaço é criado também, né? A relação entre as formas. Aí, são as imagens de outra residência que eu fiz em seguida, que foi num ateliê de gravura, East London Printmakers, foi no ano passado, e eu fiz um projeto, escrevi um projeto para eles, foi um projeto de 2 meses, em que eu queria voltar a trabalhar com gravura, mas trabalhar também com o tecido, não mais com o papel. Esse era o meu objetivo, né? Trabalhar a gravura com tecido. E essas são algumas fotos do ateliê, que é bem incrível também. Eles têm uma estrutura muito bacana. Essa é a sala de gravura em relevo, né? Que eles fazem gravura em metal, impressão de estilogravura. E esse aqui é o ateliê de serigrafia. Então, eles têm 2 espaços juntos, assim, é bem bacana. E fica ao lado de um canal maravilhoso.
Então, o que eu fiz quando eu cheguei lá e falei, nossa, não sei de onde partir. Assim, me deram esse espaço incrível, né? Como é que eu vou começar? E voltei para a pintura, porque é sempre, assim, a minha linguagem, eu desenho a pintura. Andar por Londres, fiquei... Eu estava vivendo no East London, então meu trajeto até o ateliê era sempre repleto desses espaços industriais, algumas passagens, pontes de metrô, e foram imagens que me marcaram bastante, assim, alguns canais, então eu ficava caminhando e olhando para essa cidade, né, que é tão diferente de São Paulo, mas se assemelha em alguns aspectos. E uma coisa que me impressionou muito foi a liberdade com que eu podia andar pela cidade, sem medo, na verdade. Foi uma coisa, foi uma coisa que eu queria trazer para o meu trabalho, né? Como é que eu posso passar embaixo de uma ponte e não me sentir em perigo? Ou como eu posso andar à noite e me sentir mais tranquila? Foi uma coisa que me impactou bastante. E passei para monotipia. Aqui vocês conseguem ver um pouco melhor o processo dessa técnica, né? Deixa eu só ver como a gente está de horário. Então, nesses trabalhos eu peguei a chapa de cobre, que eu já tinha trabalhado naqueles outros experimentos, né? Fiz algumas máscaras, dá para ver aqui que tem um jornal em cima da chapa. Trabalhei com um rolinho de tinta, esticando a tinta e imprimindo planos na superfície. E depois trabalhando com o pincel e a tinta diretamente. Então, para fazer uma linha, né? Uma marca mais pronunciada. E também trabalhei com a remoção da tinta. Então, sempre essa coisa de positivo e negativo. E sempre no plano. Uma impressão planográfica, que a gente chama, que não tem gravação, né? Então, é tudo no nível de plano. Apesar de ter a pressão da chapa, né? Que esmaga a tinta quando passa pela prensa. Aí essa foi uma série de monotipias, a partir desses estudos. E em seguida, como eu queria trabalhar com tecido, eu optei pela técnica da serigrafia, que acaba tendo acho que um resultado mais adequado, assim, para o tecido. Eu aprendi essa técnica com eles lá no ateliê, que é uma técnica em que a serigrafia, ela é uma tela, né? É uma tela cheia de furinhos. Então, a tinta, ela vai passar pela tela e vai chegar no suporte, com a pressão do rodinho, né? Geralmente, o que se faz na serigrafia é passar uma emulsão fotossensível para fazer um registro de uma imagem, né, uma fotografia nessa tela. Aí, nessa ideia de positivo e negativo, onde não foi sensibilizado, a tinta vai passar. Ou, ao contrário, nunca. Mas, enfim, é uma coisa de positivo e negativo com essa emulsão. Nessa técnica que eu usei máscara. E é bem simples, assim, eu peguei essa tela de serigrafia, fiz essas máscaras de papel sulfite, colei com, com a fita em volta, né? Deixei, tá vendo, dá pra ver, ficou um buraco, né? E essa era a minha matriz. Então, tinha uma agilidade muito grande nisso, eu podia fazer várias matrizes muito rapidamente. E foi uma coisa assim que se assemelhou um pouco à monotipia, justamente por essa rapidez do trabalho. Ela é uma gravura, mas ela é basicamente uma impressão quase única, porque a minha matriz de papel sulfite ela se desfazia muito fácil, então no máximo eu conseguia tirar umas 6 cópias. Deixa eu ver. E que mais? Aqui está uma imagem da impressão, né? E aqui foi um primeiro teste dessa técnica de máscara. Também fui trabalhando com cor,
e com essa ideia de sucessivas impressões, né, de layering. E o interessante dessa técnica é que, como a minha máscara era feita em papel sulfite, eu podia colocar em cima do trabalho um papel sulfite novo, traçar por cima, né, com uma mesa de luz, e ir criando a imagem uma em cima da outra, assim, planejando como que ia sair meu próximo layer. Aí esse foi um segundo trabalho que eu fiz a partir daquelas imagens das monotipias. Aqui dá para ver, né, o papel sulfite, a primeira imagem aqui de cima, o papel sulfite desenhado, né, com a minha máscara, e a impressão depois. Então, essa ideia de ir construindo a imagem com sucessivas ações era uma vontade minha também, que acho que ficou muito legal na serigrafia. A velatura também, eu trabalhei com uma tinta bem fininha, isso era uma coisa que a monotipia não me permitia tanto, porque era tinta a óleo, né? Aqui eu estava trabalhando com uma tinta à base d'água. E depois parti para alguns estudos em tela, que era o que eu queria fazer no final. E fiz esses estudos de impressão. Aqui vocês podem ver o primeiro, é a mesma matriz, né, um quadrado. Eu ia imprimindo assim bem livremente no tecido. Então eu podia ir reorganizando assim a cada impressão. No fim não é um múltiplo, é uma impressão única, né? O trabalho não é uma série. Mas essa não era meu objetivo, né, fazer uma série. Então estava trabalhando com obras únicas. Esse aqui vocês já viram. Chamei ele de passagem em permanência, porque era essa ideia de poder ficar parado no lugar ou transitar livremente no túnel. Esse aqui foi muito mais um estudo de cor e como que esses layers iriam se comportar, né? Um em cima do outro. Esse aqui já é uma escala um pouquinho maior também. Eu tive um problema com o tamanho da tela de serigrafia, que não era grande, a tela que eu escolhi não era grande o suficiente para o papel. Então eu acabei tendo que trabalhar com essa coisa de módulo. Foi um pouco confuso, mas no final acho que o resultado ficou interessante. Tem uma coisa de espelhamento, né, de usar o mesmo desenho e espelhar ele, fazer rotacionar. Acho que todas essas são, assim, são ferramentas também que eu trouxe do meu trabalho com design gráfico. Acabei não falando muito sobre isso, mas eu trabalhei bastante com edição de livro e com edição de catálogo, imagem. E, assim, o trabalho no InDesign me trouxe muitas ferramentas também de pensar graficamente, de poder planejar um espaço, de fazer um alinhamento de elementos. Essa foi outro trabalho em serigrafia que eu fiz lá. Nesse aqui eu usei a tela preparada com um pouco de gesso, para me dar mais aderência da tinta na superfície. E aí eu coloquei um pouquinho de pigmento na base, então acabou ficando um pouquinho verdinho o fundo. É bem sutil, mas... acho que nessa parte de experimentar com os materiais, você acaba fazendo várias descobertas, assim, né? O que funciona melhor, o que funciona pior. E para mim é justamente muito interessante trabalhar com o material, em vez de trabalhar sempre só com o computador, sabe? Então essa coisa de fazer a máscara na mão, desenhar à mão, recortar, para mim é um processo bem legal. Essa é uma residência que eu fiz em São Paulo já, num espaço que chama Fonte, fica na Vila Madalena também. Eu escrevi também um projeto para eles, de 2 meses, e minha vontade era voltar a trabalhar com aquela escala maior da residência da fazenda, e trabalhar com alguns estudos que eu já estava fazendo, que se aproximavam bem mais de um trabalho cada vez mais abstrato. Eu me baseei para fazer esses trabalhos num livro que eu estava lendo, que chama Poética do Espaço, do Bachelard,
em que ele descreve ele dá vários exemplos de poetas que escrevem sobre os espaços da casa, né? Opa. Sobre os espaços da casa e como construir psiquicamente esses espaços. Então, eu queria tentar traduzir isso em algumas imagens. E também continuar trabalhando com essa escala maior, né? E com a tela. Bom, o legal dessas residências é que elas sempre permitem bastante experimentação e também uma troca com os outros artistas que estavam participando e diálogo com os curadores também, que é bem importante. Acho que essa parte de conversar em grupo, de mostrar o que cada um está fazendo, de ter um ateliê coletivo, são coisas que contribuem muito para o trabalho. Também para conhecer gente, né? Ver o que as pessoas estão fazendo. É bem legal. Ah, acabou. Essa é a última imagem. Não sei, talvez a gente possa abrir para perguntas ou Pode ser, vamos lá. me aprofunde em algum assunto. Eu acho que sim, eu acho que até queria fazer um comentário, né? No momento que você fala, né, do mestrado, e a partir dali você se viu nessa posição de decidir, né, seguir uma carreira artística ou retornar para uma carreira de arquitetura e tal. Acho que é interessante, queria que você falasse um pouco a respeito, sobre essa decisão, assim, porque ser artista, né, é muito mais do que uma produção criativa, né? Tem toda uma atuação em outras esferas, né? O artista, ele é um profissional multifacetado, né? Principalmente hoje em dia, assim que as coisas estão mais institucionalizadas, mais estruturadas, então isso dos editais, salões, participar de salões, exposições, residências, tudo isso, né? Também, além de contribuir para o processo criativo do artista, como você disse, assim, você coloca você em contato com outros profissionais da área, né? Com outros agentes da cultura, das artes, e isso também é muito importante, né? E isso é uma coisa que, no início, pelo menos assim na faculdade e tal, uma coisa que a gente não tem muita ideia de quanta dedicação isso requer, de fato requer. Queria que você falasse um pouco assim, como é administrar isso, como é ser um profissional que tem a produção criativa, como você administra o seu tempo com essas outras questões que são tão importantes quanto, né, de estar inserido no mercado da arte e se desenvolvendo, etc. Queria que você falasse um pouco disso, que é sempre um assunto, sabe, que os alunos têm curiosidade em saber, em aula e tudo. Sim, desmistificar um pouco também, né? Sem dúvida. Porque tem essa ideia de que o artista chega na galeria e já chegou pronto, né? Mas não, Exato. tem É todo uma um percurso. longa, né? Uma É longa um longo, trajetória. sim, é um longo percurso. Primeiro assim, acho que o que mais me ajudou foi ter um contato cedo com artistas. Justamente na época que eu estava fazendo a faculdade de arquitetura, eu não me identificava muito com a profissão de arquiteto, né? Eu percebi que não era alguma coisa que eu queria seguir com tanto rigor, assim, e fui buscar uma linguagem para expressar o que eu estava sentindo, né? Tive a sorte de ter aulas de aquarela com um professor bem incrível, que foi o Tuneu, que me ensinou muito sobre processo criativo, mas de um jeito, assim, bem delicado, eu diria, porque ele nunca determinava o que eu deveria fazer. Ele sempre só me oferecia ferramentas para fazer o que eu estava querendo.
E acho que esse aprendizado eu trouxe até agora, assim, é uma coisa que me marcou muito, de sempre ir atrás do que eu estou querendo dizer com o meu trabalho, né? De nunca impor uma visão, ou uma visão externa, né? Sempre ter uma coisa, assim, da essência do trabalho do artista. E, então, esse foi o meu primeiro contato. Aí, depois da faculdade de arquitetura, meu primeiro momento, assim, de vida profissional foi trabalhar com design gráfico. Trabalhei um tempo em editora, editora de livros. Trabalhei sempre com livros, mas sempre também com meio cultural. Acho que isso foi um fator importante, assim. Centros culturais ou design de expografia. Tive a sorte de fazer um estágio muito bacana também com um estúdio chamado Janela Estúdio, que sempre trabalhava com esses agentes de museus, fazia o catálogo de exposição. Então, acho que pouco a pouco eu fui já conhecendo um pouco melhor desse mundo e desmistificando também, né? Eles tinham também trabalho com artistas nesses catálogos, então tinha uma parte de conhecer os artistas, de conhecer os trabalhos. Fui assistente de fotógrafo também. Eu acho que eu fui meio que atirando para vários lados, ao mesmo tempo sempre sabendo que eu queria trabalhar com cultura. E, e aí, já nessa parte mais de vida profissional de artista, uma coisa que me deu muita abertura foi participar de editais. É uma parte muito importante, assim, de ir atrás, de ver quais editais estão abertos, de enviar proposta, de começar a pensar o trabalho como uma série, como um conjunto, não só, tipo, um desenho, pensar, tipo, alguns desenhos que querem dizer alguma coisa maior, sabe? Uhum. Vou falar desenho como uma coisa genérica, mas pode ser uma escultura, pode ser um objeto, pode ser, né? Colocar um contexto no trabalho. Antigamente, eu acredito que tinham mais editais públicos, agora a gente está vendo a redução de verbas nessa parte, né? Então, hoje eu diria, assim, tentar procurar os agentes que estão investindo nesse campo, né? Sejam eles privados ou públicos. Acho que tem bastante gente com iniciativa legal agora, principalmente na pandemia, né? De tentar tornar mais acessível o contato com a arte. Seja ela virtual agora, que é o que a gente pode, né? Quem sabe daqui a pouco a gente consegue ver as coisas ao vivo de novo. Mas é isso, e também frequentar exposições assim que for possível, né? Pós-pandemia. Mas frequentar, ver o que as pessoas estão fazendo, sempre ficar em contato para ter diálogo mesmo. O artista não é uma pessoa sozinha no ateliê, apesar de que essa seja, assim, a maior parte do tempo do artista, seja o trabalho solitário no ateliê, mesmo que tenha outro artista trabalhando ali do lado, mas tem que ter um foco no trabalho, né? Tem que ter uma produção, né? Claro. Tem que ter uma produção em série. Bom, eu digo em série porque é o meu caso, né? Mas pode ser que outros artistas achem outros caminhos para fazer os seus próprios trabalhos. Mas é isso, tentar mostrar para o máximo de gente que der, ter um feedback de várias pessoas, pode ser colegas, artistas mais experientes, também trocar com os menos experientes que sempre precisam aprender. Mas procurar os seus agentes, eu diria isso. As pessoas que vão permitir você continuar fazendo o seu trabalho, inclusive financeiramente. Exatamente. Essa é uma parte importante também de viabilizar o trabalho no ateliê, porque a gente também precisa pagar as contas. Exatamente, né? Então, por isso é importante, né, equilibrar aí tanto a produção criativa quanto essa parte mais burocrática, assim, né, mais que você acaba tendo que gerir, administrar,
né, organizar, se organizar, produzir. Isso do edital é até um exercício interessante, né, para você, porque você se coloca ali em umas certas limitações e e você precisa comunicar verbalmente, né, aquela sua pesquisa, né, você precisa sintetizar a sua pesquisa É ali. deixar muito claro para o outro, né, que nunca viu o seu trabalho e vai absorver ele. Então tem alguns modos de aprender isso também. Tem grupos, né, de estudo de portfólio que podem ajudar bastante, assim, principalmente no começo. Como estruturar um art statement, como sintetizar uma pesquisa, ou como apresentar um projeto, né? Falar, eu quero fazer isso nesse espaço. Você tem que ter um pouco uma clareza de qual que é a linha que você quer seguir no seu trabalho. É óbvio que isso não vem na época da faculdade logo direto, às vezes demora um pouco, né? Tem uma parte de ateliê muito intensa também, é muito trabalho de ateliê. Mas isso pouco a pouco vai se estruturando. É só Exatamente. E essa linha também, né, continuar trabalhando. entender quem são os seus pares, né, naquela linha, o que está sendo discutido, né, acho que o embasamento é muito legal que você traz o seu repertório, né, de arquitetura, né, a sua formação de arquitetura, ela tá ali presente, né, na sua produção artística, isso é muito interessante, assim, uma coisa que talvez vindo de um background de artes visuais, talvez não fosse a sua Então, por experiência exemplo, com arquitetura não fosse tão íntima, né? Tão presente no seu trabalho. Então é legal isso, né? Como o nosso repertório pode delinear a prática com artística. certeza. E acho que, assim, eu fui fazendo muitos trabalhos, muitos freelas para continuar mantendo essa vida, porque arte não se paga logo de cara, né? É, é um Então, investimento, né? o, o design gráfico foi um meio termo que eu encontrei para continuar pensando graficamente, e era é uma coisa que eu gosto bastante. E, mas justamente foi uma prática que viabilizou a minha prática artística. Então eu vejo eles assim como parceiros, sabe? Não sou só artista, mas também designer. E acho que foi algo que me permitiu me jogar um pouco mais nesse mundo das artes visuais. Uhum. Porque aí é justamente isso, o retorno não é imediato, o retorno pode nunca vir. É um, mas assim, eu sentia que era isso que eu precisava continuar fazendo, então estamos aí. É. Será que algum dos alunos tem alguma pergunta? Tem, uma aluna perguntou, como fazer a arte chegar nos espaços caretas? Como você sustenta seu desejo de artista e cidadã nesse país, Brasil, que está nesse momento de desnobar o mundo artístico do pensar? A gente está num momento bem complexo. A arte, a cultura, não precisa nem falar, né? Está sendo minada cada vez mais. É muito triste ver isso. Justamente essa parte que eu falei de financiamento de editais públicos, eu acho que vai desaparecer cada vez mais. Mas uma coisa é certa, os artistas não vão parar de produzir. E artistas produzindo vão entrar em contato com outros artistas, com outros curadores, com outros pensadores, com pessoas que queiram abrir os espaços para dividir isso. Então, como fazer para chegar num espaço careta? Eu acho que tem que continuar fazendo. Se, esse, se, ele, se o trabalho rompe a barreira assim, de transitar em vários espaços, talvez seja mais fácil. O meu trabalho ele não é justamente um trabalho muito político, ele não é um trabalho que não sei, que fere a moral de alguém. Nesse sentido, eu acredito que a arte ela pode permear vários espaços, não só os espaços políticos, né, mas ela pode alcançar uma pessoa que pense completamente diferente de mim e pode tocar alguém de outro jeito. Então, eu acredito muito nesse poder da mensagem da arte, que ela rompe muitas barreiras. Mas realmente a gente está vivendo um momento difícil.
Acho que não é muito fácil a gente perder o sentido, né? Mas acho que a vontade de fazer não vai parar. Então, as pessoas vão continuar produzindo. E também pode ser uma fase, né? Torcer para ser uma fase ruim, que Pode ser uma fase que resulte em né, coisas maravilhosas também. produção, né? Pode ser estimulante para produção. Pode ser muito estimulante. Né? E a Amanda tem uma pergunta também. Oi, Júlia. Só uma pergunta. Duas perguntas, na verdade. Quando você falou que você começou a perceber qual a linha de pesquisa, de trabalho que você queria seguir, você acha que você localiza isso tipo no mestrado, que foi quando você começou a pensar numa certa organização, profissionalização da arte, ou foi antes, assim, com os cursos que você fez e tudo mais? E a outra pergunta, só fazendo a outra aí, já responde tudo. Sobre as residências que você fez, tinha alguma contrapartida, tipo, ou depende da residência, tipo, por exemplo, você trabalha para alguma coisa nessa residência em troca desse espaço que você tem, do tempo que você tem de ficar lá residente trabalhando, ou não, também, depende. Legal, boas perguntas. Então, nessa parte de estruturação do trabalho, já na graduação, o meu TCC ele foi uma série de pinturas sobre espaços imaginários, então já tinha ali uma pré-pesquisa, eu estava mais interessada em como que se dava o processo criativo, partir para uma parte mais teórica, assim, de tentar entender por que a gente se expressa, por que a gente tenta se comunicar pela arte, era uma coisa que me interessava na época. E logo em seguida, assim, acho que foi uma outra parte muito importante foi ter feito esses vários cursos que me possibilitaram entrar em contato com vários pensamentos de como fazer arte. Então, os cursos livres foram super importantes. Eu posso citar alguns que eu fiz, o Paulo Pasta, de pintura, do Tomiotaki. Fiz um curso de pintura com o Sérgio Fingerman, também, no ateliê dele. Gravura com o Paulo Pena, no Lazar Segal. Memória não está tão boa agora. Rodrigo Bivar, no Ateliê 397, que é um espaço independente muito bacana também. No próprio Ateliê Piratininga, também entrei em contato com vários artistas que foram bacanas de conhecer. Mas eu acho que, nesse sentido de fazer uma pesquisa com mais fôlego, o mestrado foi, sim, muito importante. Principalmente esse mestrado da ECA, que chama Poéticas Visuais, e o projeto ele é justamente você fazer a sua própria pesquisa no seu trabalho. Então, você não precisa pesquisar o trabalho de outra pessoa. O seu próprio trabalho já é a dissertação, né? Então, o resultado é uma exposição, que é bem bacana. Mas o mestrado me deu muitas ferramentas de como estruturar uma pesquisa e não tem como, depois de 3 anos olhando para o mesmo assunto, alguma coisa sai, né? Você pode fazer isso de uma forma independente, sem uma orientação. Acho que todos os artistas têm Autonomia, né? essa autonomia dentro de si, né? Senão eles não iriam trabalhar. Mas me deu uma certa ferramenta, assim, para eu pensar, uma metodologia, para eu pensar como desenvolver um trabalho, assim, mais estruturado. Entendi. E aí, sobre as residências, justamente é isso, tem muitos modelos. Tem modelos que te dão dinheiro para você trabalhar, tem modelos que você paga para alugar o espaço. Não gosto de falar alugar, mas em troca, né? Sim. De usar o espaço. Aí tem residências em que você pode, por exemplo, doar uma obra e tem algumas residências que te pedem, inclusive, para você fazer uma doação de um trabalho feito durante a residência. Tem espaços autogeridos também de artistas coletivos que abrem
editais para ocupação do espaço. Tem muitos modelos. Tem alguns sites, deixa eu ver se eu consigo mandar aqui. No final eu mando para vocês os sites para procurar os editais, que são muito bons. E é isso, tem vários modelos. Ou você, assim, uma primeira residência talvez possa ser um bom investimento, né, fazer uma residência paga só para abrir um pouco as portas, se estiver dentro das possibilidades. Ou também propor. Sempre dá para propor para os lugares, olha, estou interessada em ocupar esse espaço, não tenho, né, dinheiro para trocar, mas eu tenho meu trabalho. Uhum. As pessoas são muito abertas a isso. Isso é uma boa dica. Acho que tendo a intenção de fazer um trabalho, acho que encontrando as pessoas que vão possibilitar isso é bem legal. São trocas bacanas. Tá bom. Nossa, obrigada. Obrigada pelas dicas. Imagina. Eu tenho uma pergunta. Eu acho que eu, assim, e mais algumas pessoas, a gente estuda design gráfico, né? E às vezes tem um trabalho artístico pessoal que ele anda meio no paralelo, assim, que às vezes ele se entrelaça com a pesquisa, mas nem sempre ele se apresenta no mesmo âmbito, né? E aí eu queria saber como que é, assim, ter um trabalho e conciliar isso com um paralelo artístico, que nem sempre vai ser remunerado, mas é o que te move. Não sei, acho que é isso. Mas a pergunta seria como manter o trabalho? Ou... Como manter, como é ter esse paralelo, se é possível, sabe? Se o seu trabalho fixo ele vai te entupir, ou se dá para... Sim, é uma coisa que para mim foi o começo, claro. Eu me entupi de trabalho de design, mas eu sempre mantive minha prática ali do lado, assim. Apesar de alguns momentos assim, eu me afastei dela, depois eu voltei. Nunca foi uma coisa assim super tão extrema, assim. Foi uma coisa bastante fluida. Mas para o trabalho crescer, ele exige tempo, ele exige dedicação. E eu acho importante, pelo menos, se você tem essa vontade de fazer o seu trabalho pessoal, de se desenvolver um pouco mais, tem que ter esse momento em que você separa pelo menos um pouco de tempo, não precisa ser muito, mas, assim, pode ser doses homeopáticas, sabe? De pensar nele 15 minutos por dia, cada 2 dias, reserva um tempinho ali só para você fazer aquele trabalho e se gestando, né? O trabalho artístico ele não tem ele não tem um prazo, né? Não tem ninguém, é você com você mesmo. Então é o seu, você que passa assim o crivo, né? O quanto que é suficiente. Você está insatisfeito com o que você está produzindo, talvez não seja suficiente. Mas eu entendo que é muito difícil manter a produção alta, ainda mais quando você tem um trabalho tempo integral de design, você passa o dia inteiro na frente do computador. A energia criativa ela vai se esgotando mesmo, tem que ter bastante cuidado com isso. Mas o que eu fui conseguindo aos poucos foi diminuindo a minha carga horária no design e aumentando no ateliê. Eu acho que pode ser uma coisa concomitante, assim, não tem que ser ou um ou outro, sabe? Tipo, não posso ter um trabalho para poder fazer meu trabalho criativo. Senão fica insustentável, né? Uma coisa interessante é a Tracey Emin, que é a artista britânica dos Young British Artists, ela falava que no começo da carreira dela, ela fugia de qualquer trabalho criativo, ela buscava um trabalho mais pragmático, assim, possível, garçonete, etc., porque ela sentia que a criatividade dela, dividindo com um trabalho criativo, acabava sendo prejudicada a produção artística dela, né? Eu acho que cada artista também tem um jeito de
de lidar com essa divisão, né? Eu acho que é você que tem que encontrar, né? O que funciona para você, o que não tem uma fórmula exatamente, né? Não, não tem fórmula. Uhum. Justamente, tem gente que prefere ter um trabalho mais próximo das artes criativas, assim, um trabalho que vai te render um retorno financeiro, né? Tem gente que prefere fazer uma coisa nada a ver e justamente, tipo, ser garçonete ou trabalhar com uma coisa de matemática, não sei, alguma coisa assim bem Alguma coisa que não vai contaminar, né? Ou bem usurpar a sua criatividade, enfim, tem essa. Não, eu tive momentos assim que eu trabalhava na editora o dia inteiro e trabalhando com texto e com imagem, e eu chegava em casa e não queria olhar para mais nada. É, Queria, sei lá, olhar para nada, olhar para a parede. o trabalho é muito desgastante, né, também. Mas para mim é muito importante essa parte de mexer com as coisas, de sair do computador. Era uma parte que me fazia muita falta, assim. Então eu fui equilibrando. E eu vou só aqui mandar para vocês os sites. Deixa eu ver. Esse aqui é um de residências. Eu mandei aqui no. Esse aqui tem residências do mundo todo. Então, assim, dá para ver que em outros países isso já é uma prática assim super estabelecida de residência artística. No Brasil ainda está começando. Tem algumas bem antigas já, mas são poucos, assim, comparado com se você pega a Europa, Estados Unidos tem fundações maravilhosas que vão te dar bolsas para fazer uma pesquisa. Aqui no Brasil tem a Pivô, que é bem famosa, que também tem edital aberto. E tem uma que me falaram que é bem legal, que fica na Mantiqueira. Deixa eu ver se eu encontro para vocês. Ó, esse Instagram aqui tem vários chamados. Tem o Mapa das Artes também, que é muito bom para encontrar editais, principalmente de exposições. Sugiro participar dos salões também, para mostrar o trabalho. Acho que tem muita abertura nos salões. E você acaba conhecendo muitos artistas legais também quando você vai. Ixi, agora está aberto o Salão dos Artistas Sem Galeria também, que é bem conhecido. Vou colocar aqui. Mas assim, tem muitos modelos, então o que eu sugiro é fuçar. Vai atrás de algum tipo de lugar que você acha que tem a ver com o seu trabalho, ou... eu sugiro também procurar artistas que você admire, sabe? Eu fui atrás de muitas pessoas, assim, que eu achava que eu gostava dos trabalhos e falava, quero conversar, quero conhecer seu ateliê. As pessoas são muito abertas a isso. E acho que a troca é sempre bacana. A construção dos editais também você pedia ajuda, alguma coisa assim? Pra... Eu comecei pedindo uns editais de amigos que já tinham feito, assim, posso olhar o que você fez, como que você fez? E aos poucos eu fui vendo uma estrutura, assim, que quase todos pedem a mesma coisa, pedem um portfólio, pedem uma mini biografia, né, um currículo, e às vezes pedem um projeto também. O projeto é a parte mais difícil, porque quando você escreve um projeto para artes, ele nunca vai muito, assim, de acordo com o projeto. É muito comum você acabar indo para outro lado durante a própria pesquisa, né? Porque é uma coisa que vai puxando, assim, tem uma hora que o trabalho tem uma vida própria. E a minha dica dos editais é fazer exaustivamente. E mandar, você vai receber vários nãos. É. E é muito frustrante, mas não perca a fé. Alguma hora algum cola, sabe? E aí um abre a porta para os outros, um abre a porta para o outro, aí vai se multiplicando. Acho que é mais ou menos isso.
Muito legal. Hum. Alguém mais tem alguma pergunta que você quer te fazer? Me perguntaram aqui se eu já dei aulas. Eu nunca dei aula, mas eu gostaria. Eu gostaria sim, porque eu tive muitas aulas, foram bem importantes para mim. Eu gostaria de retribuir assim esse conhecimento adquirido. O mestrado ele dá uma. Eu tive uma experiência de ensino no mestrado, no ateliê de gravura. Eu fui assistente de um professor. E eu gostei muito, assim, principalmente dessa parte de ateliê, de prática. Tem uma parte técnica, assim, que não é tão óbvia, né? Quando você vai conhecer uma técnica nova, fazer um workshop, é sempre legal mostrar como pode ser feito, não como se deve fazer, né? Muito legal. Bom, acho que Alguém tem mais algum comentário? Eu tenho só um comentário, então. Eu gostei, porque pergunta até que não veio nada, mas eu me identifiquei bastante com o seu trabalho, eu achei muito, muito legal, assim, ter visto a evolução. Eu, pessoalmente, também eu amo monotipia, Que então, legal. ver tudo como foi todo esse trajeto, né, como você está agora, então, é bem inspirador, porque a gente também, igual o Tom comentou, né, né, a gente está estudando design gráfico, alguns de nós, e às vezes a gente fica com essa questão, né? Mas é exatamente isso, né? Eu queria ter uma parte também da minha produção artística. Então foi muito interessante mesmo. Obrigada. Que bom. Espero que tenha dado alguns caminhos, pelo menos, né? Acho que são tantos caminhos que a gente nunca sabe para que lado ir. Às vezes é meio... Tem muitas opções, né? Mas... acho que se você já tem essa vontade de ter um trabalho autoral, isso já é quase... Eu não sei, não vou falar porcentagens, mas é uma grande parte. eu falei não, mas... Não, nossa, tipo 2%, 98%, não tem, acho que é meio besteira isso, mas a parte de você separar um tempinho para nutrir isso é bem importante. Acho que por muito tempo, durante a graduação, eu sempre tive essa vontade, mas eu não tinha essa clareza, assim, do que era preciso ser feito para isso virar outra coisa, né? E justamente o design gráfico ele tem muitas, ele abre muitos diálogos, né, com artes gráficas, com pensamento visual, com projeto. São todas ferramentas que você pode usar no seu trabalho. Super. É um complemento o outro, né? É Um isso que a gente complementa o está outro. sempre tentando fazer, né? Pelo menos a gente pega também, tenta ir para um lado também que a gente já esteja mais, que goste mais, assim. Então... Sim. E, por exemplo, se você tem algum interesse específico, por exemplo, monotipia, você pode tentar trazer isso para algum trabalho do design, que acaba deixando o trabalho muito mais complexo e mais interessante, né? Ou pode explorar uma técnica nova. Eu acho sempre legal, assim, falar, eu não conheço isso aqui, mas eu gostaria. Tipo, essa minha parte das residências, assim, eu nunca tinha trabalhado com serigrafia, eu fui, eu quero ver o que é essa técnica aqui. Aí você vai vendo as dificuldades de cada técnica, vai aprendendo, vai vendo como é que você vai contornar aquilo com o próprio trabalho, né, que não estava no projeto, então tem uma parte, assim, do fazer que é bem rica. E referência também, estudar, procurar, assim, coisas que te interessam. Mesmo no design, tem muitos artistas que eram designers, que eram ou arquitetos, ou desenhistas, ou ilustradores. Acho que a gente sempre tem que nem a Luana falou, essas múltiplas camadas que formam um artista, então nada é imutável. Uhum. Interessante. Muito bom, Júlia. Acho que foi ótimo ver um pouco da sua trajetória. Foi muito inspirador, né, para todos, assim, que estão aí na área criativa também, iniciando a carreira e um pouco sem saber, né, como
dar os próximos passos. Então, acho que foi muito útil também nesse sentido. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Eu vou mandar mais um link aqui, ó. Mapa das Artes. Esse aqui é muito bom para procurar também, editais. Legal. E também, se tiver mais algum link, também você pode me mandar, encaminha para o pessoal. Legal. Se quiserem me procurar também, fiquem à vontade. O ateliê está aberto. Se quiserem, assim, esperar um pouco mais a pandemia, mas em breve a gente se encontra ao vivo. Legal. Muito obrigada, viu? Mas é isso, sigam firme aí nos trabalhos. E separa um cantinho para fazer. Não precisa ser muito grande. Pode começar bem pequenininho, assim. Não precisa ser Aos gigante. poucos, né? Vai crescendo. Aos poucos vai crescendo. Ou se quiser fazer grande logo de cara, se joga. Legal, Ju. Muito obrigada, então. Legal. Obrigada pelo convite, gente. Até mais, pessoal. Obrigada a você. Até na próxima quarta. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.